isso significa em termos socioeconômicos e espaciais, né? E a nossa curiosidade, na verdade, foi ver, e a gente sabe, né, isso não é novidade para ninguém, eu falar que o Brasil é profundamente desigual, né, e que a desigualdade no acesso às novas tecnologias também está colocada para a população de uma forma geral, né? Então, a gente pega qualquer dado de qualquer pesquisa, quanto mais rico, quanto maior a renda, maior o acesso a essas tecnologias, à internet. No entanto, a gente também tem um outro dado aí que também aparece em todas as pesquisas, que é quanto mais jovem, né? Se você pega em qualquer classe social, os jovens acessam muito mais as novas tecnologias no geral do que as pessoas mais velhas. Então, a nossa preocupação foi dar um recorte que a gente chama de classe mesmo. A gente queria entender se, entre jovens das classes populares, esse acesso novo, né, que é um fenômeno recente, estava possibilitando também um uso para mobilização social, para reconhecimento de demandas, para reivindicação de direitos. Então, foi com isso na cabeça que a gente desenhou o projeto de pesquisa, cujo objetivo geral era esse, que é um objetivo bem geral e bem pretensioso, né? Mas a pretensão era que a gente somasse, né, a outras iniciativas, pesquisas e iniciativas no geral, para contribuir para transformar a visão que o poder público e a sociedade tem sobre a utilização dessas tecnologias entre jovens pobres, e o foco inicial pensado, a princípio, era de moradores de favela, fortalecendo a atuação social e política dos mesmos, né, dando visibilidade para o uso que eles fazem dessa mobilização social, das novas tecnologias para a mobilização social, enfim, visando melhoria da qualidade de vida, garantia de direitos. Para isso, a gente, desde o início, sabia que a gente ia fazer um estudo qualitativo, né, por uma série de razões. A gente achava que, nesse momento, a gente olhar e conversar com as pessoas, ao invés de fazer um macro estudo, um survey enorme, era mais importante para entender de que maneira as novas tecnologias elas estavam incorporadas a fenômenos, né, relacionados à reivindicação de direitos, à formação de grupos, à mobilização social. Esses 3 estudos de caso, a gente acabou definindo, a gente fez várias reuniões com militantes, com acadêmicos, até a gente chegar na definição desses estudos de caso, e a gente definiu os casos a partir de algumas temáticas, que foram a cultura na Baixada Fluminense, a produção cultural de jovens na Baixada Fluminense, as questões de gêneros e das jovens mulheres, né? Gênero com recorte em jovens mulheres, e a questão da favela, que depois foi aparecendo, foi se configurando como uma questão de identidade favelada. Dentre as pessoas que a gente entrevistou, na verdade, a gente teve, nos estudos de caso, ênfases um pouco diferentes. Tanto no estudo de gênero quanto na cultura, a ênfase maior foi nos grupos. Na questão da favela, a gente também estudou grupos, né? A ideia foi olhar para grupos, mas a gente olhou também para iniciativas individuais, que também apareceram, estou falando de ênfases, também apareceram nos outros 2 estudos de caso, mas a ênfase da favela foi maior, na questão dos blogs pessoais, por exemplo, né, e de iniciativas mais pessoais. Então, ao todo, a gente entrevistou 30 pessoas, entre essas 30 pessoas, mais ou menos 24 jovens, a maioria de homens, a maioria absoluta, a não ser no caso de gênero, em sua maioria moradores de espaços populares, e aí favelas, bairros populares e da Baixada. Quase todos declararam-se pardos ou pretos, né, foi uma autodeclaração, e uma heterogeneidade muito grande em termos de escolaridade e socioeconômica, porque a gente também estava procurando a questão dos jovens populares, a gente não procurou, a gente passava antes uma ficha para preencher quanto que você ganha ou qual é a renda da sua família. Não era isso que estava em jogo. A questão dos jovens populares, a gente pensou a partir dos territórios, dos locais de moradia. Isso que guiou o nosso olhar para procurar esses fenômenos. E não, porque tem uma diferença, uma heterogeneidade bastante grande em termos socioeconômicos. Isso a gente também fez parte, foi um dado da pesquisa, né? A maioria dessas pessoas, a maioria dos pesquisados tinha uma atuação ou alguma passagem por grupos, por instituições, por movimentos sociais, ainda que naquele momento pudesse não fazer parte dessas instituições. Boa parte deles, sobretudo no estudo nos casos de favela e cultura, tem um forte interesse por comunicação e cultura, seja como tipo de trabalho que desenvolve, interesse de estudo, mas também como hobby e como forma de militância, né? A fotografia, a produção de imagem, a produção de vídeo, a produção teatral, por exemplo, elas entram também não só como uma produção da cultura, né, mas uma produção de uma cultura engajada, digamos assim, uma cultura que tem uma intencionalidade social e política. E uma diversidade de temas presentes nesses grupos, nesses movimentos. E as tecnologias, eu acho que isso é um dado bem interessante,
Porque eu comecei falando que quando a gente lia nos grandes meios de comunicação, quando estouraram, né, os fenômenos de massa e tal, em 2011, a questão era que associava as novas tecnologias aquilo, como se as novas tecnologias estivessem causando aquilo que estava acontecendo ali. Nos estudos de caso, e a gente está falando de realidades diferentes, mas nos estudos de caso não foi isso que a gente notou. As novas tecnologias, elas são pensadas pelas pessoas que a gente entrevistou e pelos grupos em geral, como meios, como instrumentos que são complementares e que potencializam ações que já eram feitas no território. Então, isso a gente vai ver nos estudos de caso rapidinho. Preparei... a Júlia vai me ajudar porque eu falo demais e eu não quero... e eu sou muito empolgada. Então, assim, eu vou contando... Eu adoro contar história, então fico aqui contando horas da pesquisa. Mas eu vou falar pouquinho porque eu quero que vocês leiam depois e depois falam. 9 minutos, viu? Só tenho mais quanto? Eu tenho mais 9 minutos, tá. Então, tá. Então, no estudo de caso sobre identidade favelada, o universo pesquisado, a gente teve blogs pessoais, blogs institucionais, correspondentes comunitários, um universo de comunicação comunitária associado à internet, então, rádios comunitárias que também aconteciam pela internet, jornais comunitários que também usavam blogs e sites, e as tais das redes sociais, que é impossível desprezar, né, a importância das redes sociais. Aí, nesse slide, tem assim, exemplos de alguns dessas iniciativas, não todas, porque era impossível colocar aí. Então, como eu já falei, eram pessoas do universo da comunicação, na sua maioria, e a gente também, além da gente analisar os grupos, de pensar os grupos e as pessoas, a gente pensou, nesse caso especial, em alguns eventos específicos. Então, a gente pensou assim, que pensar a partir de algumas coisas que já haviam acontecido ou que estavam acontecendo, poderia ser importante para entender, em contextos específicos, como é que esse uso era feito. Então, enfim... Vou dar exemplos e vou falar um pouquinho mais de um, né? A ocupação policial da Vila Cruzeiro em 2010, a questão do plano inclinado do Santa Marta, do Santa Marta, que aparece no blog Opinião, em 2012, o ato contra a remoção do pico também no Santa Marta, o assassinato de crianças e jovens na Maré, e aí essa foto aqui ao lado, não sei se dá para ver direito, do Naldinho, né? É do caso da morte do menino Mateus, que aconteceu em 2008. Obrigada, Maria. E a gente também mapeou, a gente já tinha acabado a pesquisa, já tinha fechado. No dia da devolução para os jovens, aconteceu a galera, enfim, pesquisa é bom que sempre surpreende a gente, né? Muitas pessoas que a gente tinha pesquisado estavam organizando naquele dia da devolução o Ocupa Borel e o Ocupa Alemão, que, na verdade, foi uma atividade organizada por jovens desses dois territórios, do Borel e do Alemão, e que tinha como objetivo chamar a atenção para as arbitrariedades da UPP naquelas duas localidades. Então, assim, a gente se preocupou em pensar sempre os indivíduos e os grupos, né, essa relação, e, nesse caso, a importância também dos mediadores no acesso, né? Então, o que isso quer dizer? A gente vai ver aqui no final que a gente tem uma espécie, entre aspas, de democratização dessas novas tecnologias, mas essa democratização está se dando, sobretudo, pelo consumo, né? Assim, a gente tem uma ampliação de consumo, né? O barateamento do computador, dos celulares, a possibilidade de financiamento parcelado, não sei o quê, cria uma possibilidade, de fato, de consumo para uma parcela da população que não tinha acesso a esses meios. No entanto, num passado muito recente, né, tiveram mediadores fundamentais para que essas pessoas tivessem acesso. Então, quem são esses mediadores? São grupos, por exemplo, organizações não governamentais, movimentos sociais, que compravam coletivamente determinado equipamento que era usado por muitas pessoas e que aprendiam a usar esses equipamentos. Mas era também um investimento, por exemplo, da família, né? A mãe, o pai, a tia, que parcelava. Um dos meninos, um dos entrevistados contava a história de aquele computador do milhão, do Silvio Santos, que foi o primeiro computador que ele teve e que, enfim, ele parcelou, a mãe dele parcelou em não sei quantas mil vezes para conseguir ter acesso, naquele momento, à internet. Fora projetos sociais, né? A gente pode pensar em vários projetos associados a lan houses ou a democratização digital que aconteciam nessas localidades. No segundo caso, que é o caso eu vou falar muito rápido, gente, e a Júlia já está aqui falando que faltam só 5 minutos. O segundo caso, foram 7 entrevistadas, participantes de vários
vários coletivos, o Donas da Arte, o Let's Pense, o Núcleo de Jovens da Cantra, Estimativa, a Marcha das Vadias e a Marcha contra a Mídia Machista, né? Foram atividades protagonizadas por mulheres que tinham uma pauta da mulher, de gênero, como sendo central, né? E nessas atividades, o uso das novas tecnologias se dava tanto para a produção, né, a produção de filmes, a produção de imagens e tal, mas também através, foi uma coisa que aconteceu aqui, né, com especificidade, através, por exemplo, da utilização de rádio web e das redes sociais. Aí as redes sociais, nos 3 casos, elas aparecem com força para a divulgação de eventos antes, durante e depois, né? Uma coisa meio assim, para chamar para o evento, enquanto o evento está acontecendo no Ocupa Borel, isso acontecia, estava lá a galera, a ocupação da rua, mas a galera conectada e mostrando o que estava acontecendo, por exemplo, né? Isso acontece também em experiências aqui, e depois do evento para falar o que aconteceu. Então, nesse caso, a força dos cartazes virtuais, com as pautas, né? E que circulavam muito pelo Facebook, isso foi muito importante. Também aqui tinha alguns blogs pessoais, mas os blogs pessoais, nesse caso das mulheres, eles tiveram muito pouca força e assim, na análise, perdem força exatamente pelo protagonismo e centralidade das redes sociais, né? E a atuação online, assim como nos demais casos, sempre associada a algum tipo de atuação concreta, né, de uma atuação específica. O terceiro caso, que foi o caso da cultura na Baixada Fluminense, é que a gente se deu conta de que as novas tecnologias eram muito mais do que celular e internet, né? No terceiro caso, onde a gente pegou cineclubes e a gente pegou o movimento enraizado, o Cineclube Matos Cangu e o Cineclube Buraco do Getúlio e o movimento Enraizados, apareceu com força o uso dos equipamentos, né? Então, assim, tudo bem, você tem a internet e o celular, por exemplo, como possibilidade de veiculação mais rápida, mais dinâmica, que você atinge o número de pessoas que você não tinha pensado antes atingir com um panfleto ou com o jornal que você distribuía de porta em porta. Mas tem também um tipo de produção de conteúdo que se modifica, né, por essas câmeras digitais, as câmeras de filmagem digitais, mas que também são equipamentos que ainda são muito caros, né? Claro, você pode filmar também pelo celular, você pode filmar pela sua câmera digital baratinha e tal, mas a gente está falando de grupos aqui, no caso, que investem nessa questão do equipamento. Então, nesse sentido, nesse grupo apareceu também com força a importância dos acessos e do financiamento público, né? Então, a questão dos pontos de cultura, por exemplo, ou de outros tipos de financiamento, através de secretarias ou de editais, foi importante nesse caso aqui, para o acesso a esses equipamentos, tanto equipamento para filmar e tal, quanto na questão dos cineclubes, associado à internet, porque também tem, enfim, cineclube que fez concurso para selecionar curtas a serem projetados e tal, mas também tem as fotos aqui que não dá para ver acho que direito, mas tem as sessões presenciais continuam tendo muita centralidade nesse caso também, né? Então as atividades presenciais do Enraizados, como Mistureba, e as sessões dos cineclubes, né? E aí eu acho que eu acabei não falando, mas tanto nesse caso da Baixada quanto no caso da favela, aparece também a importância do uso dessas novas tecnologias e das imagens e dos vídeos, sobretudo, para trazer uma ressignificação positiva de territórios que, historicamente, são estigmatizados na mídia e tratados como lugares de ausência, lugares de pobreza, lugares de violência, lugares onde os jovens, enfim, é isso, né? Não conseguem trabalho, os jovens estão no tráfico. São lugares ligados, historicamente, uma visão muito negativa, né, e que por esses jovens também é denunciada, né, o que tem de ruim é trazido como denúncia, mas também é proposta uma outra produção sobre aquele lugar, sobre a produção do que acontece de positivo naquele lugar, o que os jovens estão querendo e estão gostando de fazer, o que é visto como uma potencialidade daquele lugar, por exemplo. Então, assim, se vocês olharem, por exemplo, as exposições de foto, vocês vão ver isso bem presente, por exemplo, né, assim, tão importante quanto denunciar e reivindicar, se torna também desfazer estereótipos. E no caso das mulheres, idem, né? Porque os cartazes e tal também problematizam estereótipos relacionados à mulher, enfim, e tentam reverter, ou pelo menos problematizar publicamente esses estereótipos. Então, assim, meu tempo acabou, mas eu tenho mais 4 slides. Então, eu vou falar
Batida, sim. A gente pensou em algumas questões finais da pesquisa, a gente não teve pretensão de fazer grandes conclusões revolucionárias e tal, até porque a gente sabe da limitação do nosso universo, mas a gente acha que, enfim, eu sou antropóloga, então a gente fala que esses casos são bons para pensar um monte de coisa, né? E algumas das coisas que a gente pensou trazer aqui para compartilhar é a questão das relações de gênero, né? Então, assim, continua aqui, dentro da pesquisa, as mulheres aparecem com muita centralidade e protagonismo no estudo de caso de gênero. Nos outros estudos de caso, são poucas as mulheres que a gente encontrou, pelo menos nesse tempo, nesse universo, né, que a gente pesquisou, que estão fazendo esse tipo de debate, e a questão até do acesso ao equipamento, de saber usar, né? Às vezes tem grupo de mulheres onde tem um homem, que é o homem que sabe como é que bota, como é que monta o equipamento, como é que filma, né? Isso ainda continua sendo uma questão. Ainda que, por exemplo, no estudo de favela apareçam mulheres fotógrafas, né? Por exemplo, no estudo de caso de gênero, aparece uma mulher que, enfim, tem uma mulher que é produtora, que é cineasta e tal, que está aqui entre nós. Enfim, então, é isso. Por isso a pergunta se tem alguma mudança aí gradual acontecendo. E a questão da liberdade na internet para a questão da circulação do corpo feminino, né? Tem sempre uma questão de que quando você vai circular foto de mulheres em situação de reivindicação, e se esse corpo não está de acordo com as normas, tapado e não sei o que, devidamente vestido, ele é censurado, e isso tem sido cada vez mais comum e denunciado pelos movimentos de mulheres, né? Porque isso tem acontecido com muita frequência nas redes sociais. E isso é ponto de debate para amanhã de manhã, então não vamos estender. Tem questões de geração, né? Então, assim, a gente pensou também as novas tecnologias como parte de um universo histórico e social mais amplo, né? Onde estão colocadas essas organizações não governamentais, por exemplo, nos espaços populares, né? Onde está colocado a ampliação do movimento hip-hop nas últimas décadas, né? E outros movimentos culturais, de cineclube, de pré-vestibulares populares. Então, não dá para você pensar só a tecnologia sem pensar que lugares e que relações em relação à escola, aumento de escolaridade, acesso ao ensino superior, por exemplo, e que relações outras que estão possibilitando não só a pessoa mostrar o que ela quer dizer, mas também aquilo está sendo dito daquela forma. Porque tem uma maneira também de dizer desses jovens, que pelo menos desse universo que a gente pesquisou, que é uma maneira crítica, que é uma maneira se colocando não só como favelado, sim, eu sou favelado e tenho orgulho de ser da favela, por exemplo, mas também faço parte da cidade, também quero direito à cidade. Por exemplo, né, estou pensando alguns exemplos. A mesma coisa da Baixada Fluminense, né? A gente faz o Cineclube da Baixada, mas está lá, o pessoal de outras regiões da cidade está indo, né, do Rio de Janeiro e de outros municípios estão indo para os cineclubes da Baixada. Então, pensar essas relações de outra forma, por exemplo, não é possível sozinho, né? É possível por uma série de relações que se estabelecem nesse tempo, nesses últimos anos, nessa última década. Para a gente pensar também, tudo bem, novas tecnologias, beleza, mídia pós-massiva, depois o Nami pode falar mais sobre isso, mas as mídias de massa continuam também tendo centralidade no nosso dia a dia, no cotidiano da maioria das pessoas. As pessoas continuam assistindo a Globo, o Jornal Nacional, lendo, né, a grande mídia comercial. E aí, isso aparece também na pesquisa, não em algumas vezes como oposição, né, o lugar da internet, como eu já falei, como possibilidade de produção de discursos alternativos, e algumas pessoas falam em contra-hegemônicos mesmo, mas também aparecem possibilidades de relação, né? Então, compartilhar, no Facebook é o que mais tem, né? Você compartilha uma notícia que saiu no Globo, no Dia, no Extra, enfim. E que quando é para criticar a notícia, mas quando é falar, olha, finalmente olharam para a gente de uma outra maneira, enfim. Então, tem uma relação também, não diria que ambígua, mas uma relação de tensão, mas que também é uma relação, entendeu? Não deixa de ser, não é de costas para os grandes meios de comunicação. Mas é a possibilidade também de acesso a meios, né? a modos de criar um discurso e de poder disputar esse discurso publicamente, né? E de poder fazer com que esse discurso alcance mais do que algumas pessoas. É claro que isso é relativo e isso vai variar enormemente de acordo se você olhar para um blog ou para um outro blog, para o site ou para outro site, para um perfil ou para o outro perfil numa rede social. Mas essa possibilidade está colocada,
e é isso que é interessante a gente pensar. A questão do indivíduo e coletivo eu vou passar um pouco mais batida, mas é que é isso. Acho que também nessa geração, pelo menos entre os entrevistados, não tem contradição entre ser militante e ter uma vida pessoal e apresentar essa vida pessoal junto com essa militância publicamente através das redes sociais, por exemplo. A gente não achou ninguém que tivesse um perfil de militância e um perfil privado, onde só circulasse. Algumas pessoas preferem preservar mais ou menos a sua vida pessoal desse espaço do Facebook, mas não tem ninguém que chegue, pelo menos durante o tempo da pesquisa, a falar, não, eu quero só para dialogar com a minha família, só para mostrar as minhas... então, o último, tá, gente, desculpa, eu estou correndo, porque a Júlia está me pressionando. A culpa é da Júlia. Enfim, aí tem duas questões que já apareceram rapidamente, que eu vou só recolocar. Então, as relações com o poder público com as empresas, né? Em geral, poder público e empresas são apresentados como um outro, né? Como alguém, assim, o poder público é quem deixou a obra precária lá no lugar onde eu moro, o poder público é para quem eu me dirijo para fazer determinada reivindicação, reivindicar determinado direito, né? Mas, e as empresas, idem, principalmente no caso de gênero, né, de jovens mulheres, as empresas... principalmente através da publicidade, elas são denunciadas por determinada publicidades que são ofensivas, sexistas, racistas, homofóbicas, né? E isso é cobrado publicamente, são feitos manifestos e abaixo-assinados, enfim. Mas tanto o poder público quanto empresas também continuam sendo fonte de recurso e financiamento de grupos, né? E que tornam possíveis muitos desses grupos e dessas pessoas criarem determinadas dessas imagens, terem acesso a equipamento. Então, assim, é só para a gente colocar que também não é uma coisa ou outra, né, mas para a gente pensar nessas tensões que são constituintes desse universo, né? E a questão do online e do offline, que foi uma outra coisa que a gente percebeu, que, como eu falei, acho que a democratização relativa desse acesso às novas tecnologias, né, onde esses moradores são vistos como consumidores em potencial, né? Então... e o acesso se dá, sobretudo, via consumo. Então, amanhã de manhã também a gente vai estar pensando a questão do acesso, e a questão do acesso associado também a políticas, né, a políticas que possibilitem, de fato, a democratização e a discussão da democratização da comunicação como um todo. Mas também a questão do território, a gente não perder de vista que mesmo para os grupos que não têm, mesmo nos casos, né, a gente tem o caso da Baixada e o caso das favelas, onde o território tem centralidade não só como espaço de produção das reivindicações, produção dos protestos, né, mas também tem uma centralidade na produção do discurso, né, é a partir do território que eu falo como morador de determinada favela ou de determinada cidade e morador de determinado município da Baixada. Mas, assim, no caso de gênero, a gente também tem que pensar que as manifestações elas estão acontecendo através das redes e dos blogs e tal, mas elas também têm um território físico em que estão acontecendo os encontros, as reuniões, as manifestações públicas, as ocupações, enfim. Então, assim, é para a gente também não perder de vista que, para esse grupo, pelo menos, que a gente pesquisou, a questão da militância na internet, desconectada com a militância no mundo real, entre milhares de aspas, viu, não, para não me bater, da militância concreta, ela não é possível. Na verdade, isso, na verdade, é visto como categoria de acusação. Quem faz só a militância de sofá, né, é visto como alguém que não é militante o suficiente. Portanto, nesses grupos que a gente pesquisou, tão importante quanto se mostrar publicamente como militante no Facebook, ter seu blog, construir um site, ou seja lá o que for, ou participar de um portal como correspondente comunitário, você está na rua, você está conversando com as pessoas, você está fazendo mobilização, você está organizando um evento, você está chamando as pessoas, então, que não estão, que muitas vezes nem têm acesso à internet, como apareceu lá no debate que a gente fez no alemão. Então, enfim, é isso. Muito brevemente, a gente ficou, enfim, 1 ano e meio nisso, então é muito difícil resumir em 20 minutos, Júlia, desculpa. Mas é isso, a gente quer debater, a gente pede que vocês leiam, e, enfim, e depois a gente continuar, além daqui, o debate em outros espaços, inclusive virtuais. Tá? Obrigada, e é isso. E agora eu vou passar a palavra. Eu sou duas coisas, né? Então, agora, eu também estou mediando a mesa, então, vou passar a palavra, então, para o Valdean, tá? Que é fotógrafo de Imagens do Povo e blogueiro do cotidiano. Obrigado. Então, é só
vai passando na setinha do teclado, quando eu pedir, ele vai apresentar lá no canto, em azulzinho. Aí. Aí é só... Tem algum... Bom. Tenta fechar no xizinho para ver se some a tela. Vai fechar o... Aí. Tá? Bom, primeiramente, boa noite aí a todos e todas. Obrigado aí pelo convite. Eu gostaria de começar falando uma coisa sobre jovens, sobre o lugar do jovem, né? Que assim, eu teoricamente não estaria mais nesse lugar do jovem por 1 ou 2 anos, mais ou menos. Mas eu não me importo porque eu tive que envelhecer muito cedo, então é uma recompensa. Bom, eu sou fotógrafo, né, do Imagem do Povo, e faço várias outras coisas, né? Dentre elas, eu sou estudante de Ciências Sociais também, mas eu vim aqui para falar um pouco da minha experiência como blogueiro. Eu comecei a me interessar pelo blog em 2007, foi quando eu criei o Cotidiano. E eu tinha muito na cabeça o seguinte: eu precisava de um espaço para me expressar, né, na internet. O espaço já existia, já tinha Orkut, já tinha Flog, tinha um monte de outras coisas na internet. Mas o Orkut para mim era um pouco limitado. Então, aí eu um dia pensei, olha, comecei a pesquisar na internet e vi que existia essa ferramenta chamada blog. Os blogs e tal, eu fiquei pensando nisso. Então, em 2007 eu resolvi que ia criar um blog. Aí entrei rapidamente na internet, fiz uma pesquisa e vi que tinha 2 plataformas que era possível criar um blog gratuito, que seria o Blogger, né, que hoje é do Google, e o WordPress. Aí então eu olhei para as 2 plataformas, achei o blog mais simpático, muito mais fácil, falei, vai ser nesse. E aí criei o blog, assim, de imediato já criei o blog. E o que era muito claro na minha cabeça é que eu queria falar do cotidiano, já que era um pouco do que eu já fotografava na Maré, em outros espaços da cidade. Então isso era claro para mim. E aí comecei a praticar, fazendo essas postagens com fotografia, que era basicamente o que eu tinha de maior conteúdo, mas eu também queria me expressar textualmente. Então, juntava as 2 coisas, às vezes só texto, às vezes só foto. E aí fui misturando texto, foto. E eu particularmente achava que era um espaço meio anônimo dentro da internet. O que eu fazia ali ninguém estava vendo. Então, assim, era como se eu tivesse um diário, um caderno onde eu lia. Mas aí quando eu entrava no blog tinha 10 acessos. Falei, tem alguém olhando isso aqui. Tinha comentários. Falei, tem alguém olhando. Assim, o espaço não é esse espaço anônimo. E aí fui me interessando cada vez mais pelo blog e passou a ser uma espécie de lugar que eu me sentia prazeroso de construir aquele espaço. E sempre pensando nessa ideia de que, na verdade, aí o que acontece? Lendo muito sobre os blogs, existem alguns tipos de blogueiro. Tem o chamado pro-blogger, que é o cara que saca tudo. Não é só o cara que loga e posta, é o cara que entende da estrutura das páginas, que saca HTML. Eu não sou esse tipo, apesar de entender um pouco de HTML. Quando eu olho para o blog, eu quero fazer tal mudança. A minha uma barra lateral, eu quero afastar ela 3 centímetros. Então, isso é uma questão que eu resolvo no HTML. Então, eu entro nos fóruns na internet, rapidamente sei como fazer, dou uma lida em 2 artigos e faço. Então, eu sou uma espécie de autodidata nessa ferramenta, assim como a maioria dos blogueiros, né? Mas também não sou esse cara que domina toda a ferramenta, digamos assim, né? E me interessa basicamente pelo blog. Acho muito mais simpático do que o WordPress, apesar do WordPress ser muito mais completo. Acho que para o que me interessa, o blog é o suficiente. Tenho
Tem uma página no Twitter, né, que é com o meu nome e não com o nome do blog. Tem uma página no Facebook, criada recentemente, que é com o nome do blog. E tem um canal no YouTube. Não tem 1,5 milhão de acessos, né, Rafu? Mas tem 40 mil. Do Rafu que eu dei uma olhada, parece que tem 1,5 milhão, não é isso? O canal inteiro. Dei uma olhada ontem, eu acho. Que são ferramentas que possibilitam com que o blog se mantenha, acessado, né? Então, muito se pensou que com a criação do Twitter os blogs morreriam, mas na verdade eles se potencializaram, porque eu posto no blog, replico no Twitter, replico na página do Facebook e isso anda mais rápido. Não conto só com o meu público do blog, né? Então, por uma questão de acesso, esses espaços são importantes. O blog ele não tem uma linha, digamos assim, editorial fechada. É muito mais. Outro dia alguém me perguntou, mas o blog qual que é o cotidiano? É o teu cotidiano? Falei, deve ser as duas coisas, deve ser o meu, deve ser o que eu vivo pela cidade, de forma geral. Então, em termos de conteúdo, não tem uma coisa fechada. O que eu acabei resolvendo fazer eu tagueei o blog. Tag é um recurso dentro do blog que você pode marcar o blog inteiro, posso taguear por assunto, e essa tag ela é muito mais clara, por exemplo, no Twitter. Por exemplo, alguém cria uma hashtag e consegue arrastar milhões de pessoas dentro do Twitter a partir dessas tags. Dentro do blog também é possível taguear. Então eu tenho umas tags principais dentro do blog que divulgando, que é uma coisa que é qualquer coisa, né? Qualquer coisa que eu me interesse dentro da internet, sobre a maré, sobre qualquer outro espaço da cidade, eu coloco nessa divulgando, que é basicamente sobre coisas de cultura. Eu tenho um diário dentro do blog, porque isso era muito confuso para mim se o meu blog, na verdade, não era um diário. Mas como eu passei a postar muita coisa, eu criei uma tag dentro do blog que é um diário. E dentro desse diário, às vezes, eu faço diários... por exemplo, eu fiz um que foi em 2011, parece. A Secretaria e o IPP criaram uma categoria nova. E, a partir dessa categoria, 44 favelas da cidade do Rio de Janeiro sairiam da categoria de favela. E dentro dessas 44, 5 eram na Maré. Inclusive, onde eu moro, saía dessa condição. Aí, então, eu criei um diário que foram 5 postagens, chamado Um Diário de um Ex-Favelado, que assim, é uma das postagens mais acessadas dentro do blog. Assim, em uma semana teve 5 mil acessos, rodou vários outros espaços da internet. E quando eu criei, a ideia era, eu criava um e convidei várias outras pessoas. Era uma coisa meio anônima, assim. Só a Gisele topou participar, então assim, a participação é minha e da Gisele nesse diário de um ex-favelado. Que era brincando um pouco de como se categorizar favela e ex-favela. Na realidade, não teve alteração nenhuma, assim, eu fazia os mesmos caminhos, estavam lá as mesmas coisas, então foi uma brincadeira que eu fiz e que ganhou um pouco da internet. Tem uma tag de fotografia, que é basicamente coisas sobre fotografia, as minhas fotografias e fotografias que eu vejo dentro da internet, ou assuntos relacionados a isso. Tem o mural, que é um pouco parecido com o divulgando. Tem uma tag que eu criei, que é uma tag chamada Música na Maré. A Maré tem um universo vastíssimo musical, onde uma das cenas mais fortes é o rock, que é uma coisa para se pensar, porque a gente se olha geralmente para a favela e a música dominante é o funk, e de certa forma, se olha na Maré, o funk domina, mas a cena musical do rock é muito forte. E aí eu fiz algumas postagens sobre o rock, e aí resolvi criar essa tag que é chamada Música na Maré, que são sobre todos os estilos. Tudo que eu posto sobre funk, forró, rock, eles estão dentro dessa tag chamada Música na Maré. Tem uma nas redes sociais, tem muita coisa dentro das redes sociais. Como eu ando muito dentro das redes sociais, então algum conteúdo vai parar no blog. Tem uma nota sobre favela e que é uma opinião. Às vezes, quando eu quero dar uma opinião aí eu tagueio ela com essa opinião. Então, em termos de conteúdo dentro do blog, é um montão de coisas dentro do blog, mas que está dividido a partir dessas tags que eu mencionei aqui. Pois é, eu até esqueci da minha apresentação bonitona ali. Vamos lá. Já passei tudo por isso. Esse aqui é o formato da página atual. A página,
eu que elaboro a página inteira, a cada ano eu olho para ela, vejo se eu tenho que mudar ou não. Geralmente, em dezembro, eu mudo. E aí eu configuro, como eu disse que eu saco um pouco de HTML, pesquiso, leio, quando preciso, então eu formato a página com frequência. Então o formato atual é esse. Então aí é a coisa das tags que eu estava falando, né? A opinião é a última. Esses assuntos aí, eu precisava, acho que eu vou, porque eu teria que dar um zoom. E para você andar, clica dentro dele e só arrastar, como se estivesse arrastando. Clica com... Aí, vamos ver, acho que dá para me ver. Então, eu selecionei aqui, é assim mesmo, a coluna. Eu selecionei umas postagens que são mais acessadas, tem 9 ou 10, vou passar rapidinho por elas. Que uma das mais acessadas é sobre o blog, que as pessoas entram lá, que na verdade o que eu descrevo sobre o blog está lá, é bastante acessado. Tem uma que eu não coloquei que é bastante acessado, que é o blog na mídia. O meu blog já saiu em alguns jornais, então eu coloquei tem post lá dentro sobre isso. E muita gente na internet procura isso, né? Eu suspeito que como tem muito blogueiros tentando saber desse recurso, ou até mesmo de como tornar o blog rentável, procura muito esse espaço dentro do blog. Vamos um pouco mais para baixo, eu tenho Morro do Timbal, que é uma foto, é muito acessado também. Acho que tá bom, aí. Me interessavam umas duas ali. Tem um baile que eu fotografei na Vila dos Pinheiros, um baile que ocorre, tem bastante acesso. Um desfile da escola, lá na Maré tem uma escola de samba chamada Mataram Meu Gato. Aí aquela coisa da Maré, que é mais uma favela. Esse não é o post, porque na verdade ela é uma série dentro do blog, dentro do diário, pode subir. Tem uma que é o papel dos negros no programa Pânico na TV. Um dia eu estava vendo Pânico, agora na Band, numa sexta-feira, e comecei a pensar o seguinte, sobre todos os personagens negros que surgem dentro do Pânico na TV. E tem uma coisa muito curiosa que todos eles são meio confusos. No caso, no dia, era uma matéria sobre o jornalista Confuso, que é o nome dele, Confúzio. E aí eu fui vendo todos os outros personagens, mesmo o Confúzio é um jornalista de fato, mas ele faz um personagem lá dentro, mas mesmo os demais, eles também têm esse papelzinho, né? E fui vendo. Aí eu resolvi escrever um post pequeno sobre isso, uma opinião, e postei dentro do blog. Sou atacado diversas vezes dentro do blog por conta disso, né? Alguns dos comentários eu tenho que moderar, né? Porque entra internauta e fala, mas nunca vi tanta babaquice no mundo, alguém escrever tanta bobagem, no país não tem preconceito. Você já olhou para os brancos dentro do Pânico também? Ou outros personagens? Então sou bastante atacado lá dentro. E no final tem a pacificação na Maré, que é uma pergunta. Ocorreu na Maré o seguinte, teve uma operação do BOP e o BOP resolveu jogar de helicóptero alguns panfletos dizendo... Alô? Anunciando um panfleto que anunciava a pacificação. E aí foi um alvoroço danado, porque quando eu entrei no meu Facebook, na minha timeline, vários amigos meus moradores da Maré falando da pacificação, da pacificação. Eu falei, gente, calma aí, vamos ver isso melhor. E aí entrei em contato com duas outras pessoas que entraram em contato com um jornalista que estava apurando também. E assim, em 5 minutos a gente descobriu que, na verdade, o que tinha ocorrido? Por conta da operação, tinha sobrado uns panfletos, foi logo em seguida da ocupação da Mangueira, tinha sobrado um resto de panfleto da Mangueira e a polícia resolveu jogar os panfletos sobre a Maré. A polícia, logo em seguida, no dia seguinte, aí repercutiu, saiu em vários outros jornais, aí a polícia fez uma nota explicando, ou
dizendo o que tinha ocorrido, mas era, na verdade, um resto de panfleto que tinha sobrado da Mangueira e eles resolveram jogar dentro da Maré. Um total irresponsabilidade. Vamos adiante? E aí eu dividi a fala em 3 blocos. O último é sobre oficinas de criação de blogs. Como eu disse, eu criei o blog em 2007 e sempre achei que a gente podia fazer muito mais com a internet do que só o que a gente fazia no Orkut. Né? Basicamente, hoje eu saí do Orkut, estou no Facebook e acho a mesma coisa ainda. E aí eu passei a dar oficinas de blogs, algumas rápidas e algumas mais duradouras. Então, em 2007, eu realizei essa lá, que foi dentro do Observatório de Favelas, que a gente criou esse blog coletivo chamado